Interessante que nos dias de hoje, né, o próprio consumismo e as pessoas, a vaidade das pessoas, olha, gente, eu não tenho nada, assim, eu acho que a mulher tem que estar bonita, o homem tem que estar bonito, mas a vaidade tem acabado com essa beleza, porque a vaidade tem levado as pessoas ao extremo. Vamos dizer, a gente se preocupa demais com as roupas, com os cabelos, com tudo. Hoje está uma preocupação e, de repente, essa roupagem exterior, ela não fala muito, não responde muito quem é você lá no seu interior. E, às vezes, a gente se preocupa muito com aquilo que está lá fora, uma roupa nova, mas uma roupa que vai mudar. Você bota a roupa e fala, olha como ele está diferente e tal. Mas é uma diferença que não modifica, que não transforma. É algo que a pessoa vai olhar de fora, vai dizer, olha como tu estás mais magrinho ultimamente. Já melhorei, né? Essa camisa preta ficou um show em você. Mas, gente, e lá por dentro, como é que está dentro de você? Dentro de mim? Às vezes tem coisas que a gente precisa começar a observar nas nossas vidas. Eu sei que com a roupa nova, muita gente até diz, não, levanta o astral, né? É verdade. Um sapato novo levanta mais ainda o astral, que a pessoa fica naquele sapato alto, fica mais alta ainda, né? Um cabelo novo, eu sei que isso alegra, né? Você fica mais apresentável. Lógico, eu não estou dizendo, eu nem sou contrário a isso, mas isso é que não pode ser a coisa mais importante da tua vida. Você se motiva, você bota um paletó legal, aí, vamos dizer, enfim, várias coisas, uma roupa social bacana, vai para um casamento, que o vestido não pode ser repetido, porque eu já fui passado e tal, aquela coisa toda, vamos dizer. Mas tudo isso por quê? Porque existe uma preocupação em você que você quer estar bonita, você quer estar bonito, você quer ser percebido pelas pessoas. Existe uma motivação no teu coração de que as pessoas te percebam. Mas e será que Deus tem te percebido? Será que essa beleza externa tem sobrado vaga para a beleza lá de dentro, quem você é, do seu interior? Vamos ler esse texto. Começando do verso 17, amém? Aí diz, isso, portanto, te digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andavam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que eles vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua palavra, Senhor Deus. Manifesta nessa noite a tua vontade, as tuas verdades para o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, não queremos sair daqui como entramos, Senhor Deus. Queremos que o Senhor dê uma mexida, uma sacolejada em nossos corações e mente, Deus. Queremos dia a dia, Senhor Deus, alcançarmos, Senhor Deus, a medida e a estatura da plenitude de Cristo, a varonidade, Senhor Deus. Oh Deus, faz isso nas nossas vidas em nome de Jesus, Senhor Deus. Que eu diminua e que tu cresças, Pai. Que a tua palavra, Pai, seja uma palavra que encontre em nós lugar, Senhor Deus. Em nosso coração, cada um de nós seja solo fértil, Paizinho, para encontrar a Ti, Senhor. E para que também todos nós venhamos encontrar o Teu coração. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. E amém. Porque ninguém quer colocar, né, uma roupa nova em cima de uma roupa velha, né? Como é que funciona? Você tira a roupa velha para botar aquela roupagem nova, lógico. Você não veste uma camisa velha, eu tenho uma camisa velha e vou botar uma nova por cima. Não é assim que funciona.
A gente se desfaz daquilo que é velho, para que o novo possa fazer sentido nas nossas vidas. Quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, a palavra de Deus diz que nós somos feitos o quê? Nova criatura. Não é verdade? Que as coisas velhas, o quê? Já passaram. E eis que tudo se fez novo. Mas como é que a gente continua vivendo com a roupa velha embaixo da roupa nova? E aí você pode me perguntar como? E eu vou dizer, com os valores, com os princípios. Essa palavra, ela vem trazer aos nossos corações de que nós precisamos nos despojar do velho homem. Como é que vai esse relacionamento, você e o velho homem? Aquele que vive importunando você, que é impressionante. Parece que ele não sai junto da gente. Os valores, os princípios, os preceitos, tudo aquilo que a gente tem o maior desejo no coração, é genuíno de deixar, mas parece que ele persegue a gente. É aquela roupa que continua no nosso corpo e que não quer sair. E é interessante que a gente pode aprender alguns princípios aqui com o Senhor. Nesse texto, quando Paulo escreve exatamente aos Efésios, né, ele tenta trazer um entendimento muito claro de que, para que a gente chegue à medida perfeita, você vê, se a gente lê um pouquinho no verso 13, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o desejo de Cristo para você. É que a gente chegue a esse alvo, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso resultado. Mas para que a gente consiga chegar a esse resultado, existem algumas coisas que a gente precisa começar a mudar nas nossas vidas, algumas coisas que a gente precisa começar a tentar deixar, tentar viver um novo de Deus. E ele começa logo ensinando no primeiro verso, no verso 17, quando ele diz: por isso digo e no Senhor testifico. Olha que coisa bacana. Primeiro ele diz, mas ele diz assim: olha, o que eu estou dizendo não é meu, é de Deus. Ele diz assim, olha, isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andavam os gentis. E como é que ele diz que os gentis andavam? Logo aí no começo: na vaidade dos seus próprios pensamentos. É uma mente vazia. A gente fica com a mente vazia e deixa. Olha, quando eu era pequeno, e faz tempo isso, tem uma história de mente vazia é a oficina do diabo. Mas, olha, é o ditado mais certo que existe. É impressionante. Quando a gente não está preenchendo com as coisas do Senhor, pode ver que só vem aquilo que não é do Senhor. É impressionante. Então, ele traz esse entendimento muito claro, ele diz assim: na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensamentos inúteis, vão. E a gente começa a ter um entendimento de que os nossos pensamentos são bons. Desculpa, às vezes a gente fala assim, mas não são. Olhe, não fique com raiva de mim, não. Mas não são. Não sou eu que digo, é o próprio Senhor que nos fala. Os nossos pensamentos, que se transformam em atitudes, que se transformam em sonhos, são sempre egoístas. Se não tiver, o que é que o Senhor diz? Que toda boa dádiva vem de onde? Do céu, vem do Senhor, vem do alto, vem de cima. Então, tudo que é bom vem de Deus. Por incrível que pareça, você foi colocado para fora do jardim, como eu também. E ainda botaram um anjo bem grandão lá para não deixar a gente entrar. Mas Deus é lindo demais e maravilhoso. E ele olhou para a gente assim, não resistiu. Esse grande amor que ele tem. Ele disse: eu vou em busca, eu vou em resgate dos meus filhos. Lá em Isaías, ele fala muito bem. E dá para a gente ter um entendimento dessa questão dos nossos pensamentos.
Eu falei, né, Isaías capítulo 55. Se você abrir aí no verso 8 e o 9, Deus vai dar uma direção. Porque a gente não deve confiar muito nos nossos pensamentos. Porque a gente não deve deixar muito a nossa mente vazia. E ele diz assim, é Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Ele diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa tremenda. Ele faz logo uma analogia bem clara e diz assim, olha, venha estar comigo, porque o teu pensamento é pequenininho, o meu é grande, e os pensamentos que Deus tem para mim e para você são maravilhosos. Pensamentos de quê? De paz. Para nos projetar um futuro que a gente anela, que deseja no nosso coração. Isso é o próprio Senhor que nos diz. Então, a primeira coisa que a gente deve entender dessa nova vida com Cristo Jesus é que a mente da gente não pode mais pertencer a nós, que ela pertence ao Senhor, porque os pensamentos do Senhor são maravilhosos para as nossas vidas. Mas a gente trava uma luta constante com Deus. Eu penso até que tem gente que quando ora diz assim, olha Deus, faz desse jeito, porque aqui na terra quem entende sou eu, tu entende lá do céu, mas aqui eu vivo aqui, faz desse jeito. A gente só falta mandar no Senhor. Quantas vezes a gente ora ao Senhor e o Senhor não responde às nossas orações? Mas Ele respondeu. Só que o que você queria é que não era bom para a sua vida. Um dia Cátia orava dizendo, que ela na época nem conhecia Jesus, mas ela dizia, que Deus bote uma mulher na tua vida. Besteira que ela estava dizendo, não era? Na hora da raiva ela dizia, bota uma mulher na tua vida e tal. Graças a Deus o Senhor não botou, né? Porque aí, ó, estou com 32 anos, 31, um ou dois, né? 31 anos de casado. Porque eu já estou tão animado, querendo que chegue logo tanto, que eu já estou dizendo 32. A vontade é uma festa boa, bonita. Mente vazia, oficina do diabo. Então, que você possa ter sua mente no altar do Senhor. Vocês lembram de um texto que está lá em Filipenses? É Filipenses 4. Filipenses 4. Aí, olha o que é que Paulo escrevendo, ele diz ao pessoal de Filipos, né? Ele diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E vou ler de novo, olha. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha a dica que o Senhor nos dá. Você não precisa estar com a mente vazia. Você precisa estar com a mente cheia das virtudes de Deus, da graça, do amor de Deus. Mas Ele também nos dá um outro alerta. E aí a gente volta para o texto. Primeiro Ele fala nos nossos pensamentos. E depois, lá no verso 18, Ele diz, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus, distante da vida de Deus, por causa da ignorância que há, que vivem. Então, o que é que ele diz? Primeiramente vazia, segundo é a distância, que muitas vezes nós estamos de Deus. Essa é a roupa velha, que a gente não quer tirar, é aquela distância, você mantém uma distância, que Deus não possa tocar naquele principal da tua vida.
Eu quero um Deus que abençoa. Eu quero um Deus que peça e me dê. Eu quero um Deus que nos momentos de dificuldade e de angústia, Ele me sirva. Será que você não está querendo um empregado, não? Porque o que Deus quer para as nossas vidas é um relacionamento de amor, gente. Pai e filho. É você chegar assim, num culto, num momento desse, e dizer assim: Senhor, eu quero Tu, Senhor, eu quero Teus braços, eu estou precisando. E você sentir que Deus está chegando, te colocando no colo, te trazendo afago, amor, um abraço. Mas para que isso aconteça, você precisa estar o quê? Com a vida em Deus. Você não pode viver uma vida distante do Senhor e usar o Senhor como um extintor de incêndio. Está ali, eita, agora vem cá, pega ali. Não pode. A gente tem que ter um relacionamento de amor com Deus. E a nossa vida não podemos estar vagando. Interessante, porque Deus, Ele nos dá limites. Começou lá em Gênesis, Deus disse logo a Adão, que foi: você pode usufruir, né, de tudo aqui. Porém, o que é que Ele fala? Dessa árvore, você não pode. O que é que isso significa? Limite, gente. Limite. Deus, Ele é o Senhor, e Ele nos impõe limite. Quem é pai sabe o que é dar limite aos filhos. A gente precisa dar limite aos filhos, porque senão ele se perde. Então, Deus, Ele, quando a gente está com a mente vazia e sem Deus, a gente vive o quê? Sem limite, tudo pode, eu quero ser mais feliz, eu quero é curtir, eu quero isso. E de repente, essa sua curtição leva para caminho de morte. Você tem que ter uma vida com Deus. Uma vida que tenha limites. Você não pode pensar: eu me basto. Aí é como tem lá em Isaías e também lá. Onde é que você estava? Tem em Jó, né? Onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Para que você possa dizer que se basta. Gente, olha, coisa tão simples e simplória. Eu não sei se eu acabo esse culto vivo. Estou mentindo? E ninguém aí está. Não estou fazendo terrorismo, não, mas ninguém. Por quê? Porque a gente não tem poder. O poder da gente sobre a vida da gente é zero bala. Não tem. Por isso a gente tem que viver essa vida com Deus. Não uma vida sem Deus, mas sim uma vida com Deus, é entender essa grandeza desse Deus. Não queira fazer carreira solo. Não tem futuro. Então ele diz: mente vazia e uma vida sem Deus. Mas aí ele também fala de algo que é interessante. Dureza do seu coração. Lá no verso 18 ainda, ele fala, né? Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância, em que vive, pela dureza do coração. É impressionante como essa história dessa dureza do coração tem trazido muitos filhos do Senhor para viver momentos de muita tristeza, de angústia. O pessoal saindo do Egito e não confiava no Deus. Olha que interessante, porque eles viram tudo o que Deus fez, mas lá pela caminhada lá na frente já estavam sem acreditar. Vê se às vezes isso não lembra um pouquinho a gente. Deus fez maravilhas nas nossas vidas. E tem momentos que a gente entra numa incredulidade terrível. Isso é exatamente o coração endurecido, anestesiado. É quando você começa a viver uma vida como se não tivesse que dar nenhum prestar conta a Deus. Você vai ficando, a iniquidade vai tomando conta do seu coração. E tudo que você faz, o pecado, ele vai se repetindo muitas vezes. Ele já não machuca como machucava. Ele já não incomoda como incomodava. Ele já não leva mais você às lágrimas quando levava, quando você sentia que estava distante e pecava com Deus. Por quê? Porque você vai ficando anestesiado, engessado, teu coração vai ficando duro. E a palavra diz que o coração da gente é o quê? O quê? Enganoso. Enganoso. O nosso coração engana a nós mesmos. Quantas vezes você fez algo que não queria fazer? E teu coração vai.
Você, não quero e tal, mas vai, não quero, vai, não vai. E é uma confusão dentro da gente danada. E termina muitas vezes a gente cedendo. Por quê? Porque o coração é enganoso. Paulo entende isso quando ele diz, aquilo que eu quero fazer, eu termino não fazendo. Mas o que eu não quero, eu termino fazendo. A gente sabe o que é bom de tudo isso. Eu não estou incentivando ninguém a pecar, nem isso. Mas é que a gente tem um Jesus maravilhoso. Que ele sabe da minha falha, da sua falha. Só que ele também sabe dos seus desejos e anelos. Porque pecar pode ser um acidente de percurso, mas pode ser algo que você diz, não, eu peco hoje e amanhã eu peço perdão, Deus é filezinho comigo, está perdoado e pronto. Então, no teu coração já existe um pecado já aguçado para você fazer. É diferente daquele que você, eu não quero, mas aí você não, de repente você cai, aí se arrepende, se coloca. Davi é a prova clara disso tudo. Um homem que é lembrado em toda a palavra de Deus. E é dito que é segundo o coração de Deus. E era um homem, quando a gente lê a história de Davi, tem uma história não muito legal. Lá em Hebreus, deixa eu abrir aqui no capítulo 13 aqui. Aí diz assim, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Olha que coisa interessante. Olha o que ele, veja o que ele diz bem claro assim. Ó. Tende cuidado, irmãos. É lá em Hebreus, capítulo 3, verso 12. Aí diz assim, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Por isso que Paulo, quando estava falando aos Efésios, ele tinha esse cuidado, o pensamento, a mente vazia, também a distanciamento de Deus, mas também o coração da gente é parado, é enganoso, é difícil de dar com ele. Por isso a gente tem que colocar o nosso coração no altar de Deus. O teu coração não tem que estar nas tuas mãos, tem que estar nas mãos de Deus. Lá em Provérbios 23, 26, 23... Olha o que é que, a única coisa que Deus pede para a gente. Veja que coisa tremenda. Provérbios 23, o versículo 26, diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração. Sabe por quê? Porque é do coração que saem os nossos sonhos, os nossos desejos, o nosso anelo pela vida. Então ele diz assim, me coloca na minha mão, porque aí tu vai viver uma vida consagrada, e vai viver uma vida boa, feliz. Faça uma experiência com Deus. Porque a gente às vezes faz experiência com tantas coisas. E Deus não precisa, olha, botar a coisa na cabeça da gente. Deus não precisa da gente. Ele nos ama, é diferente. A gente é que precisa de Deus. Tem gente que diz assim, dê uma chance a Jesus. E Jesus precisa que você dê chance para quê? Dê uma chance a você, meu irmão. Que se você não se juntar a esse Senhor da glória, a tua vida talvez fique com dificuldade. Ele continua sendo o Senhor da glória, o Criador de todas as coisas. Ele não precisa da gente, mas Ele nos ama. Aí é onde está a diferença. Não esse amor que a gente tem, que às vezes o amor da gente depende de muitas coisas, mas é um amor inteiro, um amor verdadeiro, genuíno, um amor que ama. Pronto, acho que a maior explicação é essa, um amor que ama. Ele provou isso quando entregou o seu filho lá na cruz. Então a gente, mente vazia, distanciamento de Deus, dureza no coração e, por fim, é algo que também nos leva a ter exatamente uma distância de Deus. Por causa de quê? Das impurezas. E ele está lá no verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. É interessante que, se você perceber, é um caminho. É uma trilha que você vai percorrendo. Você deixa a sua mente vazia, distante de Deus.
você começa a endurecer seu coração, e aí você peca. Não existe aquela, não é porque muita gente diz, não, porque muitas vezes você está assim, um adultério, um exemplo. Aí diz, não, eu vim assim, de repente, eu olhei, ela olhou e a gente adulterou. Não é assim. Só vai o quê? Alimentando. Tem aquela primeira olhada, aquele jeito e tal. Por uma casa bateu e um vai olhando para o outro e vai acontecendo. Eu lembro que eu conversando com Kátia, assim que eu me converti, foi assim que a gente se converteu, a gente conversando, e ela dizia muito isso, e eu guardei isso. Porque como eu era tendencioso às coisas erradas, ela dizia, olha, essa historinha de, foi irresistível, eu não aguentei, não tem não. Você vai alimentando para que a coisa aconteça. E eu guardei muito isso no meu coração. Então, se eu estou com a mente preenchida pelo Senhor, com os pensamentos do Senhor, se eu estou próximo ao Senhor, se meu coração está no altar do Senhor, com certeza, eu não vou correr para cometer toda sorte de impureza. Com certeza. Isso é certeza absoluta, que a gente não vai, gente. E tem uma coisa interessante. Deixe um domingo de vir para a igreja. Já no outro já não dá vontade de novo. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste. Não faça, pelo amor de Deus, esse teste. Que é um perigo esse teste. É impressionante. Um domingo só. Você já, hoje não vou para o culto não. Estou meio cansado. No outro domingo, parece que o cansaço volta. É terrível isso. Por quê? Porque existe alguém, uma força que quer afastar você de Deus. É verdade, existe um cão, um diabo, que quer tentar a tua vida, que quer desgraçar a sua vida. A gente fala que quando a gente está com Jesus, a gente tem uma vida o quê? Na graça, né? E sem Jesus é o quê? Uma desgraça. Ponde para correr. Não é verdade? De um lado é graça, do outro é desgraça, matar, roubar e destruir. Mas também, esses desejos incontroláveis que aqui, de toda sorte, é exatamente por causa de uma situação nossa. Quem rompe com Deus, rompe com qualquer coisa. Se foi uma coisa que um dia veio no meu coração, se você não respeita a Deus, se você não tem temor a Deus, se você rompe com Deus, você vai ter medo de quem? Nada. Nada. De ninguém. A preocupação de Paulo era exatamente essa. John Stott, ele diz uma frase interessante, que ele diz assim, tendo perdido toda a sensibilidade, as pessoas perdem todo o autocontrole. Quando você perde a sensibilidade de Deus, você perde o seu autocontrole. Não é você mais que domina a sua vida. São os vícios, os desejos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Você já não tem mais domínio. Quem tem alguma compulsão por algum vício, sabe o que é que eu estou falando. Como é difícil vencer. E muitas vezes a gente está nas noites chorando, clamando a Deus, de que não irá mais fazer. E quando chega no outro dia, parece que vem aquele negócio e a gente não resiste, termina caindo. Mas Deus sabe da tua luta. Deus sabe da tua luta. Até qualquer pessoa do teu lado pode estar dizendo assim, você não vale nada, você não vale a pena, não tem mais jeito para você. Aí dá vontade de dizer ao cidadão, não está tendo para tu, ó infeliz? Né? Como é que não tem para mim? Né? Depois que eu vi o cidadão Paulo, comecei a ler em Atos 9, quando eu fui começando a entender de Paulo, eu digo, menino, o Senhor teve misericórdia de Paulo, o que dirá de mim? Estou nessa também, porque Paulo chegou até a ser matador de cristão. Ele presenciou a morte de Estevão nos pés dele, que diz que ele pegou as roupas dele, e o Senhor foi lá e colocou amor no coração de Paulo, e Paulo passou a ser um dos maiores, ou o maior evangelista. Então como é que não tem jeito para mim? Não tem jeito para você? Lógico que tem, só precisa o quê? Uma decisão, agora isso precisa. Agora essa decisão, ela é particular, ela é minha e sua, não tem como você fazer diferente. Somos nós. E aí, por fim, já caminhando nesses últimos versículos, Paulo ele dá o alerta, mas aí ele também dá
uma visão de como você tem que caminhar. Veja, ele fez o alerta, né? No verso 17, no verso 18, no verso 19. Mas ele coloca até, você vê que ele começa com o quê? Mas, né? Ele já dá uma tranquilidade para a gente. Ele já dá uma saída, ele já diz, existe uma possibilidade, existe uma opção. Existe um todavia, existe um mais, existe um Deus. Que ele diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha, ele começa. Então, onde é que a gente está errando? Porque a gente não tem aprendido de Cristo. Porque ele diz, olha, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído segundo é a verdade em Jesus. Olha que coisa tremenda. Porque ele diz, olha, tem uma possibilidade, porém, você realmente está no caminho, realmente você está entregando, realmente, como é que está a tua vida? Você tem sido instruído por Jesus? Quem tem instruído os teus valores, os teus princípios? Lembra o que Davi disse lá no Salmo 119, no comecinho do Salmo 119, eu acho tremendo. Ele diz assim, ó, a partir do verso 10, ele diz assim, de todo o coração te busquei. Salmo 119, verso 10, diz, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É a forma que a gente tem, é essa, gente. Guardar o coração no Senhor. As verdades dele, para a gente não pecar contra ele. Gente, vocês acreditam que o diabo é com chifrinho e com aquele tridente para furar os outros? Isso é conteúdo, isso é coisa de televisão. Hollywoodiano. O chifrinho, vou lhe furar, viu? Vem cá, vou fazendo medinho. Não. Ele chega na nossa fragilidade, gente. Porque você não está instruído, mas ele quer te destruir. Onde é que ele vai? Fragilidade. Onde é a tua fragilidade? E aí ele entra abaixadinho. Para matar, roubar e destruir. Às vezes o cara fala, se Satanás vier, eu estou forte. Tá, não. Porque Paulo diz que quando ele está fraco, aí é que ele está forte. Então, porque a força, a nossa fortaleza, vem do Senhor, gente. É o Senhor que é a nossa fortaleza. É o Senhor que nos ampara. É o Senhor que cuida da gente. Eu acho que eu já contei aqui que eu peguei um peixe do meu tamanho, já? Não? É verdade. Peguei um peixe, na época eu tinha 12 anos. Não, da minha altura. E o peixe passou até os 18 crescendo. Foi interessante. Porque a gente ficou lá, o peixe ficou por lá. E passou até os 18 anos, o peixezinho cresceu. Pensa num peixezinho para dar trabalho. Meus irmãos, eu, meu irmão e uma amiga, a gente ajeitou. Quando a gente vai pescar, a gente leva o quê? Anzol, né? Varinha, anzol, chumbada e o nalho, né? Só isso. Leva o que mais? Isca, né? A isca é para fazer que sentido? Enganar o peixe. Ou não é? É assim que o Satanás usa também, meu filho. Ou você está pensando que, não, eu vou pescar hoje. Aí, vou botar uma madeira no anzol para ver se eu pego peixe serra. Vai pegar nunca, né? Vou meter prego no anzol porque eu quero pegar um tubarão martelo. Nunca. Você vai o quê? Se preocupar em botar algo que o peixe goste. Quando eu era jovem, eu me lembro que ia na geladeira e pegava camarão. Minha mãe ficava com a raiva. Porque o peixe gosta de camarão, o peixe é bom. Botava o quê? Porque eu quero pegar o melhor peixe. Satanás faz assim, gente. Ele vai botar a isca. Agora, depois que você come, como é que o peixe fica preso? No anzol, porque tem o quê? Uma barbela, né? Do lado de lá do anzol, ele tem um metalzinho assim, que não deixa o anzol sair, voltar. É assim que a gente pega o peixe. E é assim que o inimigo usa nas nossas vidas. E muitas vezes a gente vai com um bocão desse tamanho para comer a isca.
Aí um anzol. E eu me lembro que nessa pescaria, eu peguei o mulinete pequenininho, meu irmão foi mais para lá, meu amigo para cá, e é impressionante, porque eu nem caiu a chumbada na água, eu já tinha fisgado o peixe. Olha, foi uma coisa impressionante. Quando eu dei aqui assim, ó, arremessei, já comecei a puxar, já senti o peixe, já senti o bicho, nem tinha caído, eu digo, é meu, está aqui, comecei. Vou puxando. Meu irmão, vocês acreditam que eu tinha o anzol estava na minha boca. E eu me pesquei. Por isso que eu digo que era um peixe do meu tamanho. Até hoje eu não sei se eu botei antes o anzol e me esqueci, né? E joguei. Ou se eu joguei, travou, voltou, eu engoli, eu não sei. Eu sei que... Aí quando eu vi que eu comecei a puxar, eu senti, né? Eu, Júnior. Aí ele, o que foi? Eu digo, rapaz, estou com o anzol aqui na boca. Ele fala em si o que foi. Eu digo, não sei, meu irmão, estou aqui. Aí minha joia, fiquei logo desesperado, porque eu tinha uns 12 anos, mas mesmo ficava um anzol desse tamanho assim, eu fiquei logo aperreado. Aí lá vai a gente para casa, todo mundo rindo, aí passava pela rua, aí dizia, tá com o anzol na boca e tal, não sei o que. Todo mundo ficava mangando de mim, aquela coisa, né? Quando eu cheguei em casa, a menina que ajudava a minha mãe ainda disse, pega a gilete, que eu corto. Graças a Deus, minha mãe estava em casa. Já pensou como é que eu ia ficar? Quando eu estivesse falando agora, estava assim, né? Um lado de boca para tudo que ela quer. Ela disse, não, a gente passa a gilete aqui, tira, tá novo. Aí eu fui para a restauração, cheguei lá na restauração, com a mão assim na boca, eu já tinha cortado o nalho, escondendo, né? Com vergonha, eu estava com vergonha. Vê se não é assim, na vida da gente. O pecado nos envergonha ou não? Quando você está fisgado, você está com vergonha ou não? Se escondendo do povo, não quer se relacionar com ninguém, porque fica com medo, fica com vergonha daquilo que você está vivendo, do pecado que você está vivendo. Foi assim, eu cheguei no hospital assim. Aí o médico, o que foi? Estou com anzol na boca. Né? Vocês lembram quando Adão e Eva pecaram, o que foi que aconteceu? Eles fizeram o quê para Deus? Se esconderam. O pecado faz a gente se esconder de Deus. Mas aí eu fui num hospital. O hospital espiritual é a igreja de Cristo Jesus. Lá aquele médico veio, cortou a barbela, me deu anestesia, deu 2 pontinhos, me deu uma antitetânica. Jesus faz a mesma coisa com a gente. Ele dá uma anestesia. Ele faz de um jeito que não dói. Dá uma anestesia espiritual. Mas ele vai tirar esse anzol, porque ele quer você livre. E ele não veio para acusar ninguém, ele veio para salvar. Vocês lembram daquela passagem da mulher, foi acusada de adultério? Muita gente, adúltera, lá vai. Mas Jesus não dá nem atenção para eles. Diz, aquele que não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Mas menino, só foi a turma, 0 de pedra. Aí Jesus, dessa hora, ele já se volta para a mulher. Se alguém te acusou? Aí ela diz, não. O que é que ele diz? Nem tampouco eu. Agora ele diz uma coisa, vá e não peques mais. Não é porque o pecado vai prejudicar Jesus, não, porque o pecado nos prejudica. Dói. Nos leva para morte, o pecado é ruim. Por isso a preocupação, ele disse, agora vai, não peques mais. O doutor naquele dia também disse alguma coisa engraçada para mim. Ele olhou para mim e disse, meu filho, agora vá e não pesque mais, né? Quem pescaria com você não combina de jeito nenhum. Deus nos chamou a vivermos nessa liberdade maravilhosa, gente. Você não precisa se prender a nada, porque você está livre em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, aonde o Espírito do Senhor habita, ali existe o quê? Liberdade. Liberdade, gente. Liberdade não significa você fazer. Olha, Mateus, uma vez a gente conversando, ele disse, porque eu não estou muito lembrado, a gente falando sobre liberdade. Aí ele disse, pai, eu entendo que liberdade de Deus é até o ponto que a gente não desagrade ele. E é verdade. Você é livre para fazer tudo, gente, tudo. Seja feliz, vá brincar, fazer tudo. Mas procure ter sua mente no altar do Senhor. Procure ter o seu coração no altar do Senhor.
para que as tuas atitudes sejam atitudes livres, soltas, leves, felizes, alegres, que você não precise se esconder de ninguém, nem de você mesmo, nem viver se acusando. Seja livre. Se pecar, peça perdão, mas não tenha no seu coração o desejo de pecar. O pecado seja um acidente de percurso, porque na grande realidade, todos nós somos pecadores. E Deus é lindo, porque quando Ele nivela a gente, Ele não nivela por cima, Ele nivela por baixo. Todos são pecadores e carecem da graça, da misericórdia, do sangue de Jesus Cristo. Ninguém pode dizer o outro. As palavras do Papa Francisco foi interessante. Logo no começo, lembra que ele disse que até o Papa peca, porque o Papa antigamente não pecava. Ele deu, Papa peca e muito. Quebrou logo, está entendendo? Eu acho que esse Papa vai se converter. Tem para mim que ele vai se converter. É brincadeira. Mas assim, quem sabe a igreja católica, né, romana, ela não começa a ter uma visão diferente das coisas do Senhor. Lógico, a gente não tem que estar... Gente, não existe uma guerra entre a igreja reformada e a igreja católica, não. E as pessoas criaram... Não existe guerra, não. A gente tem que travar paz. Viver graça, viver alegria, não é nada de... santinha... Não. Tem que viver a graça, porque... O que é que a palavra diz? Que ela é que liberta, não é você com suas palavras acusando o outro que vai libertar ninguém. Você vai fazer com que a pessoa tenha raiva de você. E você não vai conseguir conversar. Agora chega com amor, para tu ver. Assim como Jesus chegou na tua vida e na minha. Você acha que é merecedor da graça de Deus? Eu mesmo não sou. Para eu me julgar, gente, eu me condenava no mínimo a uns 300 anos. Mas Jesus é bom demais. E nos liberta. Então, a ideia de Paulo é trazer no coração das pessoas que a santidade cristã, ela é oposta ao pecado. Ela não pode caminhar junto. Por isso ele diz claramente, eu vou ler o texto novamente para a gente estar encerrando, e ele diz, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andava os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que eles viviam, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruído, e segundo a verdade que há em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha que coisa tremenda, tremenda, gente. É a gente vestir uma roupagem nova. Aí vocês vão depois dar uma estudada que você vê, nesse mesmo texto de Efésios, lá quando você chegar no capítulo 6, no verso 10, ele vai começar a falar da armadura de Deus, a forma que a gente tem que se vestir como uma proteção de guerra. Aí você vai, pronto, é o dever de casa. Domingo que vem eu vou tomar, viu? Aqui. Mas olha, não é dever de casa, é brincadeira. Mas vá lá, dê uma lida nisso, e você vai ver como vai fortalecer o teu relacionamento com o Senhor. Vamos tirar a roupa velha e jogar no lixo hoje, né? Vestir roupa nova do Senhor. Amém. Eu senti que vocês estão gostando dessa roupa nova. Ou da roupa velha. Ninguém quer trocar, não, de roupa, botar uma vestimenta assim, espiritual do Senhor, assim, bem bonita, linda, que venha glorificar o nome do Senhor. Melhorou um pouquinho só. Vai. A palavra de Deus, ela é muito clara, que é ela que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. É a palavra que modifica, não é o pastor, não é a forma, é sim a palavra. Talvez o jeito você possa entender um pouquinho melhor, mas é a palavra que vai lá dentro
do teu coração e que mostra a você que existe algo necessário na tua vida a ser mudado, a ser trabalhado. Eu quando estava vindo para cá, eu fui hoje de manhã logo cedo, eu fui para Recife e fui mal, estava mal. Estou melhorando agora porque eu inventei de comer uns acarajé ontem de noite e fiquei meio ruim. E eu sou daquele, eu sei que o acarajé me faz mal. Eu fui primeiro na farmácia, comprei como é o nome do remédio? Omeprazol. Porque eu digo, toda vez que eu como, eu fico com azia muito grande. Como era de noite, aí eu não ia conseguir dormir com azia. Eu vou na farmácia, comprei, tomei, fui lá na mulher, aí comi já estava satisfeito, meu irmão. Mas o olhão veio. Passou o cara com no prato, abertinho assim no prato, eu digo, é desse também que eu quero. Comi fechado, vou nesse abertinho também. Aí botei para dentro. Dormi maravilhosamente bem, mas me acordei muito ruim, mal-estar. Aí vim no carro agora, eu vinha meio com uns calafrios, sabe? Um negócio. Eu cheguei, só deu tempo de chegar aqui, né? Que eu peguei carta e vim para cá. Mas tu acredita, eu já estou melhor. O jeito é comer outro hoje, né? Vou tomar, não, já tomei, já estou acostumado, vou tomar, como eu comprei uma caixa, vinha 28, aí eu digo, agora eu vou tomar um todo dia. Mas é isso, gente, olha, vocês não sabem a alegria que eu tenho de vir aqui. E assim, de saber que Deus ama cada um de vocês. Cada um de vocês. Por isso que, quando eu venho para cá, eu tenho que trazer uma palavra que dê uma balançada em você, essa colejada. Eu mesmo não gosto de negócio vem, a sua bênção chegou e tal. Chegou, mas o que a palavra diz? Que primeiro, antes da bênção, vem a obediência. Se você for ler Deuteronômio, você vê claramente. Se atentamente obedecer. Aí depois diz o quê? Que as bênçãos, elas nos acompanham. Aí brincadeira é você andando, obedecendo a Deus, e as bichas atrás, você não vai lá, quero agora não. Mais tarde e tal, e vai. É assim. Aí a bichinha vem tudo atrás da gente, meu irmão. Mas a gente faz ao contrário. A gente sai doido atrás da bênção. Esquece Deus, esquece. Aí tá ali tem um. Olha, me falaram que tem um profeta ali que ele toca assim, menina, aí a gente ganha carro, dente de ouro, é tudo. Vamos para lá, vamos para lá. Aí às vezes a gente bateu com força. É um caba grande desse. Não fica com raiva de mim, não, meu filho. Ele fica. Então você tem que ir buscar Deus. Obediência. O profeta diz o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Então a gente tem todas as ferramentas para viver uma vida feliz. Uma roupagem nova, diferente de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que eu vou orar por vocês. Ó Deus,